Meu boa noite a todos, seguidor do Grupo Biografias Bambuense no Facebook, no nosso canal no YouTube e nosso perfil no Instagram. O nosso assunto de hoje é sobre a história da inauguração do Colégio Antero Torres, né? Que aconteceu há 75 anos. E essa importante instituição que durante muitos anos prestou um grande serviço aos bambuenses. Antes, porém, eu gostaria de falar para vocês do Cláudio Alves. Ele é especializado em planejamento e averbação de aposentadorias e pensões urbanas e rurais. Ele também faz revisão de valores, contagem de tempo de serviço, inscrição e planejamento previdenciário. Entre em contato com Cláudio Alves pelos telefones 37 998735230 ou 37 999670305 ou vá ao seu escritório na rua Alzira Torres, número 35. Conforme a gente já tinha dado início, mas a internet não nos permitiu, a gente vai dar continuidade aqui, dizendo que em 13 de março de 1949 foi inaugurado o Colégio Antero Torres, que era oficialmente Ginásio de Bambuí Sociedade Anônima. A construção do prédio da escola teve início em 1946 e foi executada pela empresa construtora do senhor Geraldo Sansone e custou 368 mil cruzeiros. Liderados pelo Dr. Antônio Torres Sobrinho, os sócios se comprometeram a integralizar o capital necessário, sendo que cada um integralizaria 300 contos de réis em ações. A primeira escola de ensino médio foi um marco na educação do jovem bambuiense. A missa campal de inauguração foi celebrada pelo reverendíssimo padre José Angril. A gente tem aqui uma cópia, né, desse convite para inauguração do inauguração do Colégio Antero Torres, e a gente mostra para vocês aí que foi feita uma festa em 3 etapas, né? Em 3 partes, sendo a primeira a missa celebrada pelo padre José Angril, a segunda parte discurso, né, de abertura, palavra do Dr. Antônio Torres, discurso da inauguração pelo ilustre professor Henrique Schultz, uh, inauguração do retrato do patrono do ginásio, Coronel Antero Torres, discursando no momento o ilustre advogado Dr. Oiti Soares Chaves. Poesia dedicada à memória do Coronel Antero Torres pela a poetisa bambuense Luzia Souza, que a gente já biografou, né? E declamada pela interessante senhorita Emi Moreira. Palestra sobre o ensino educativo, estabelecimento, pelo professor José Coutinho, palavra livre. A terceira parte é algumas apresentações musicais. O discurso da inauguração, como vimos, foi pelo professor Henrique Schultz. O colégio foi autorizado a funcionar pela portaria número 57 de 25 de fevereiro de 1949. O estatuto foi registrado bem depois, ele foi registrado em 23 de março de 59. E, resumidamente, o estatuto diz o seguinte, que a escola foi fundada em 22 de fevereiro de 1948, dirigido pela Associação São Gabriel do Brasil. O diretor era Guglielmo Netti, o irmão Lourenço. O secretário, Ângelo Antônio Paglia, e o irmão, que era conhecido como irmão Sebastião. E o tesoureiro é o Mário Santiroc. Entre 1948 e 1953, o colégio esteve arrendado para os professores Henrique Schultz e José Coutinho. Em 4 de março de 1954, a instituição foi entregue para a Associação São Gabriel do Brasil, com sede em Carmo do Rio Claro, cujo diretor era Rocco Carlatti, irmão Angélico, que era o nome dele de religioso. Essa associação
Administrou a escola até 1973, quando a direção passou para o professor Ângelo Antônio Paglia e também Francisco Santiroch e Ener Torres. Esse trio aí teve, então, durante algum tempo, na direção daquele estabelecimento. O colégio esteve ativo até 1976, quando encerrou as atividades. Segundo o estatuto, né, voltando aí no estatuto, o objetivo tinha caráter educacional, beneficente, cultural e de assistência social, que tinha por fim amparar a juventude, visando a formação integral do adolescente. Previa que para a extinção da associação teria que ter a participação em assembleia extraordinária de 2/3 dos sócios, né, aqueles que tinham comprado as cotas. E, com a participação desses 2/3, a aprovação da maioria absoluta dos sócios. Não previa a distribuição de dividendo de forma alguma. Isso estava lá no primeiro estatuto do Colégio Antero Torres. Voltando um pouco aí na história da construção do prédio, em 1946 foi firmado o contrato entre o Ginásio de Bambuí S.A., cujo presidente era o Dr. Antônio Torres Sobrinho, e com o construtor Geraldo Sansoni. Esse Geraldo Sansoni era de Piuí. Daqui a pouco a gente vai colocar algumas fotos sobre o colégio, né, do colégio, inclusive do senhor Geraldo Sansoni, que foi o construtor do prédio. O primeiro contrato, né, esse contrato tinha como fiador José Camarano, que era lá de Piuí. O primeiro contrato tinha valor de 260 mil cruzeiros e previa a construção da parte da frente, aquela parte maior, comprida lá, compreendendo o porão, o térreo e o segundo andar, cômodo para banheiro e WC, e o início da obra estava previsto para fins de março de 1946, com um ano de prazo, né, para concluir o projeto de autoria de Salatiel Torres, né, o engenheiro que fez a planta, né, o projeto ali, foi o Salatiel Torres, engenheiro daqui de Bambuí, da família Torres, né, que foi diretor da Escola de Minas, lá de Ouro Preto. Veja bem, curiosidade, olha, a madeira do travamento deveria ser de peroba rosa, maçaranduba, sucupira, angelinha margoso ou ipê taboca. Foi firmado um aditivo contratual para construir por 108 mil cruzeiros a ala lateral do prédio, aquela parte mais custa ali, né? Em 1948, foi realizado o contrato de empreita para acabamento da obra com o mesmo Geraldo Sansoni, do lado oeste, para iniciar em 30 de janeiro de 1948, com 7 meses para concluir. Seria feito concretar o piso do primeiro pavimento e porão, com colocação de tacos ou soalho surdo no dormitório, salão dos religiosos, enfermaria, sala de aula dos professores, sala de visita e secretaria. E a pavimentação de cimento colorido, né, nos pisos não assoalhados ou taqueados, e na escada e nos rodapés. Também estava previsto revestimento de todas as paredes com reboco. As esquadrias deveriam vir do Paraná. No pavimento superior, vidros e instalações sanitárias completas, tomadas para enceradeira, e o valor previsto era de 250 mil cruzeiros. Em 23 de janeiro de 1948, foi feito o contrato de arrendamento entre o Ginásio de Bambuí S.A., cujo presidente era o Dr. Antônio Torres Sobrinho, o tesoureiro era Omar Chaves e Henrique Schultz, né, que era holandês, e José Coutinho, também fazia parte da diretoria. Esse José Coutinho era um professor lá de Itaúna. Esses dois últimos arrendaram por 4 anos, com início
em 1º de janeiro de 1949 até janeiro de 1953. O prédio, né, eles arrendaram o prédio mobiliado para funcionar como casa de ensino. A renda seria de 5% do capital realizado do arrendante, a ser pago no final. Uma das obrigações dos arrendantes era manter um curso secundário. Isso era fundamental. Esse contrato terminou em 18 de dezembro de 1952. Como vimos, então, a vocação dessa importante instituição, que representou um marco importante na história educacional de Bambuí, foi sempre voltado para a educação de jovens. Antes desse colégio, os alunos que quisessem prosseguir os estudos, né, até então só havia o curso primário, oferecido pela Escola José Alzamora. Se esse aluno queria estudar um pouquinho mais, deveriam se mudar de Bambuí. Formiga foi o destino de vários alunos bambuienses. Com a instalação do Colégio Antero Torres, os alunos daqui de Bambuí e região passaram a ter essa opção, né, de concluir o ensino secundário, que é equivalente hoje ao ensino médio. Se havia interesse em fazer um curso superior, eles deveriam buscar outra cidade, mas pelo menos o ensino médio estava garantido, né? Porém, realizando aqui, né, esse secundário, os alunos já estariam aí na adolescência e juventude e poderiam buscar uma graduação, né, em uma condição mais segura para a família, né, que não ia ficar assim tão preocupado de mandar aí para fora de Bambuí uma criança aí de 11, 12 anos, né? Aí já iria um rapaz de 17, 18 anos, ou uma moça, né? E esse colégio, então, como a gente pôde ver, foi muito importante aqui para a nossa educação. Lamentavelmente, ele encontra hoje aquele prédio, né, totalmente abandonado, né? Mudaram lá a função do colégio, que hoje não é mais uma função educacional. Existe uma demanda aí, como vocês estão lembrados, a gente entrevistou aí as partes envolvidas, né, com essa demanda, alguns representantes dos sócios minoritários contra os sócios que se dizem majoritários, né? E tem aí essa demanda. A gente espera que haja aí uma solução muito mais favorável ao interesse coletivo, né, do que a interesses particulares. E quem sabe voltar ali naquele prédio à vocação primeira dele, né, que foi voltada para a educação. A gente espera então que haja essa solução o quanto antes, porque o prédio precisa de reformas. A gente sabe que tem algumas infiltrações lá e ele não pode ficar abandonado sob pena de, quem sabe, vir a sofrer danos ou, quem sabe, até desmoronar, ruir. Então era isso que a gente tinha para hoje sobre a história do Colégio Antero Torres. Eu volto a falar para vocês aí do Cláudio Alves. Ele é especializado em planejamento e averbação de aposentadorias e pensões urbanas e rurais. Ele também faz revisão de valores, faz contagem de tempo de serviço, inscrição e planejamento previdenciário. Entre em contato, né? Fale aí com Cláudio Alves pelos telefones 37 998735230 ou 37 999670305 ou vá ao seu escritório na Rua Alzira Torres, número 35. Na próxima quarta-feira a gente volta com mais um entrevistado ou entrevistada. Até lá e um abraço a todos.